O Riz e a Ruelas da marinha estão apontando seus brinquedos de furar moletom pro Luffy, que tá no modo da escala. Eles dizem que acabou pro pivete. E o Luffy debocha e chama ele de fracote. O noiado manda ele repetir. Enquanto isso, o Luffy fazia um som estranho. E de repente o moleque absorveu toda a comida e voltou a ficar fininho. Eles ficam impressionados e o outro fala que se bobear o Luffy come até ele. Aí o outro noiado se pergunta se o Luffy é humano. Enquanto eles pensavam, já receberam fogo amigo. O Luffy solta um sorrisão macabro e eles dizem que estão cercados pela fumaça e que não dá pra ficar mais nessa ilha. O Luffy solta uma risada sinistra e o Aokiji da Shop fala que é pra contar até 3. Pra algemar o Luffy com o Oceanite, eles jogam suas armas no chão e pegam as algemas, mas o chão começou a sambar que nem um Ronaldinho Gaúcho. Das nuvens começaram a sair raios vermelhos e quando os marinheiros pularam, o Luffy tava bem em sua frente. O Luffy faz o chão de pula-pula enquanto racha o bico. Os marinheiros quase melam a cueca e mandam todos voltarem pro navio, já que Egghead está condenado. A horda da ilha tá mandando meter em bala em Egghead por completo. Enquanto isso, o Vegapunk tá vendo o Kuma e a Bonnie cair do céu. Ele diz que vai salvar ele e pegar algo do seu bolso. Ele entra em contato com a Atlas e pergunta se ela tá ouvindo. Ela diz que sim. O Saturn manda os pacifistas atirarem nele e o Vegapunk manda a Atlas falar algo com a Bonnie, enquanto o Sanji tava só tentando pra salvar eles. O loirinho pivete observa um número gigantesco de pacifistas e manda eles não atirarem ainda. A Atlas vai até a Bonnie e manda ela ouvir com atenção. Fala algo com ela. O Sanji diz que tem que dar tempo e do nada a Bonnie dá um gritão, dizendo pro seu pai não atirar e pede ajuda a eles pra escaparem da ilha. O marinheiro pergunta o que foi isso e o outro diz que tem certeza que ouviu algo. De repente o pacifista se vira contra eles e todos os pacifistas da ilha fazem a mesma coisa. Já começa a disparar contra a marinha e a Bonnie fica sem acreditar que deu certo. E o que era chamado de navio de guerra da marinha só restou saudades. Os marinheiros já estão voando pra Narnia e quando o outro ia contatar isso, também já foi de arrasto. O Saturn percebe algo estranho e o Vegapunk diz que só tinha medo de uma coisa: medo da Bonnie virar estampa de camisa pelo seu próprio pai. Ele não podia permitir que o Kuma botasse sua própria filha pra ir de comes e bebes, né? Então ele programou em todos os pacifistas que a horda da Bonnie seria a autoridade máxima sobre os pacifistas. Ele disse que o Kuma sempre estará ao lado dela e esse foi um desejo egoísta dele. De repente o velhote começa a menstruar pela boca e era o corno do Saturn que tinha perfurado ele. A Bonnie grita por ele e o velhote cai que nem bosta, enquanto o Frank se desespera. O Saturn manda o Kizaru eliminar eles e o Kizaru já aparece lá em cima e começa a dar uma sequência de ataques na velocidade da luz. O Sanji vai até ele e tenta dar uma bica, mas o cara é literalmente a luz e desvia. Ele já aparece perto da Bonnie e diz que vai cortar eles dois ao meio. Enquanto o Sanji se desespera, só ouvimos uma risada de cracudo e uma mão mais preta que meia chibata dando uma socada gostosa no Kizaru e bateu na parede que nem bosta. O Luffy já volta com seu braço e diz que de barriga cheia não capeta para ele. Começa a fazer o chão de pula-pula e rindo que nem um idiota. O Saturn toca sua bengala no chão e não gostou muito do chão tá parecendo um pudim. O Luffy começou a brincar na ilha, fazendo ela toda em borracha. Os vagabundos já caem no chão que tá parecendo a moeba e o Sanji pergunta se a Bonnie tá bem e ela diz que sim. O Sanji diz que só pode ser brincadeira porque o Saturn tava bem em sua frente. Fora daí o noiado fala que a ilha tá tremendo, mas eu só acho que eles têm problemas maiores, né? O Kizaru já sai de um escombro e a Bonnie percebe que o Vegapunk tá no chão e corre pra salvar o velhote. Ela fala pra eles fugirem logo, já que querem a cabeça do velhote numa bandeja. O Saturn manda eles não perderem tempo, já que o destino de inseto é um só. Mas eles já começam a ouvir um tambor batendo e os Spread começam a dançar. O Sanji percebe que é o Luffy e o Saturn tá incomodado. O Boêmio já acendeu seus olhos e a Bonnie reconhece o ritmo. Ela já lembra de seu pai dizendo que Nika é seu herói desde criança, porque ele sempre quis salvar os pobres oprimidos. Aí a Bonnie pergunta se o Nika vai vir libertar ela e o Kuma diz que sim e começa a dançar no ritmo dos tambores da libertação. O Kuma diz que ele sempre aparece rindo e se mexendo nesse ritmo. Aí a Bonnie diz que também quer ver o Nika. Voltando pro presente, os Spread estão parecendo um bonecão de posto. A Bonnie percebe algo e o Vegapunk diz que a Bonnie não tinha percebido e que ele mesmo só veio ter certeza depois de ver com seus próprios olhos que o mesmo Luffy que o Kuma tanto protegeu era o Nika Deus do Sol. A Bonnie lacrimeja, olha pro Kuma e lembra dele falando que as ações do Luffy o comovem. O Vegapunk diz que esse Buster Call não vai adiantar de nada, porque há séculos pessoas em todo mundo estão esperando por ele. E a Bonnie cai aos prantos chorando, tudo isso enquanto o Luffy racha o bico. Um navio se aproxima de Egghead e dois noiados dizem que a batalha vai começar agora. Na costa nordeste de Egghead, os navios da marinha estão virando saudades. Aí o capitão pergunta se eles têm ordens e o outro figurante diz que tem algo se aproximando de Egghead e que parece ser um navio gigante. Aí o capitão manda avisar a todos que um navio gigantesco está se aproximando de Egghead. Os marinheiros dizem que pensavam que eles tinham se dissolvido há mais de 100 anos. E eles estão indo com tudo pra cima da marinha. A marinha meteu bala pra cima deles, mas não adiantou de muito nada não, hein. O Dory e o Brog pulam em cima dos navios da marinha e começam a destruir tudo. Eles dizem que veio buscar o Luffy, o famoso deus do sol. O Brog já deu uma machadada no navio que partiu ao meio. Depois de destruir o navio, ele diz que está a caminho do Luffy. Já pularam pra costa de Egghead e os seus tripulantes desceram na ilha. Eles mandaram destruir todos os navios da marinha. Os marinheiros já borraram a cueca e os bolo fofo desmontam o navio como se fosse Lego. O outro cortou a bandeira da marinha e a marinha fala que chegou o lendário bando dos gigantes piratas, liderado pelo Brog vermelho e o Dory azul. Eles se perguntam por que guerreiros de tempos antigos estão em Egghead. Ao redor da ilha estão mandando atirar neles pra afastarem eles da ilha. Mas meros humanos é como se fossem nada pra gigantes, né? E os navios da marinha estão virando saudade na hora. O Dory manda ele descer o sarrafo em geral na ilha, enquanto lá em cima o Nareba diz que seus mestres estão na ilha. O Usopp começa a chorar, achando que
Luffy nunca mais ia ver eles, mesmo se fosse pra Elbaf. Já um flashback da época que o Luffy viu eles em Little Garden, fazendo um duelo há 100 anos seguidos. O Usopp não acredita que eles vieram salvar eles, e o Edson disse que claramente eles estão atacando a marinha, e eles devem ter descoberto tudo pelo jornal. Já não me pergunta como isso aconteceu, e o cabeça de sucata diz que é um incidente em nível mundial, e já deve ter virado notícia, uma versão do safado do Morgan, né? Aí o Nareba manda eles se prepararem pra fugir, e a Nami já entra em contato com o Brook. Ela pergunta por que tá ouvindo um grito, e o Purosso diz que já chega com o Sanji. A Nami diz que o Brook é o melhor, e ele diz que passará por ele, e a Lilith diz que ele tem que parar também, né? Porque se caírem da ilha vão explodirem na barreira. Aí ele diz que a pressa é inimiga da perfeição, e a Lilith já entra em contato com a Nami. Lá embaixo o Zoro tá tirando um X1, enquanto o Jinbei diz que a situação tá piorando, e que eles têm que meter o pé da ilha logo. O Zoro diz que tá com pressa, e o Lute diz que o Zoro vai ter que vencer pra ir embora. Já pula pra cima do Zoro, e diz que ele é um fado que vai atrapalhar o Chapéu de Palha. Já dá um chute no Zoro que desvia, e eles ficam nesse romance sincero. O Luffy joga o Zoro pra trás, e diz que eles são idiotas que não conseguem abandonar uma só pessoa. E enquanto o Zoro estiver lutando, eles vão ficar presos ali na ilha. O Zoro manda ele se lascar, enquanto os pacifistas estão atirando. O marinheiro contata que cerca de 30 embarcações da marinha foram afundadas. O pescoço de Shibata diz que só os navios de guerra devem avançar, e diz que os alvos são os pacifistas. E ele se pergunta por que vão atacar suas próprias armas. E temos os Minguingos na ilha, e era o bando do Barba Negra. O Von Algo diz que isso é outra reviravolta do destino, e a Bonnie tá só observando o Luffy lutando e se divertindo. E ela começa a chorar, o Luffy chama ela e pergunta por que tá chorando. Ela diz que é porque tava procurando ele por muito tempo, mas ele diz que tava com ela esse tempo todo, e ela diz que não sabia que ele era o Nika. O Luffy pergunta o que é isso, e ela diz que sempre quis dar soco de borracha como ele. Aí ele se lembra dela dando um soco no Saturn e diz que foi bem fraquinho. Ela diz que quer ver uns murros de verdade bem na cara do Saturn, e manda o Luffy descer a porrada nele pelo Vegapunk. O Luffy já percebe que o Verot tá indo de arrasta, e o Kuno do Saturn diz que esses insetos merecem a morte. O Luffy diz que não merece, e a Bonnie pede pro Nika tirar eles da ilha. O Luffy diz que pode deixar com o pai, e diz que da próxima vez é pra ela imitar os socos que nem ele. O Saturn já deu uma piscadinha, que o moleque ficou com um gostinho de sangue na boca, mas ele continuou girando seu braço e prepara sua metralhadora do alvorecer pra metralhar a cara desse corno safado. É tanta marretada do Thor que a Bonnie se impressiona. Ela começa a lembrar das palavras do seu pai, dizendo que Nika é só uma lenda, mas ele disse pra Bonnie que existe um guerreiro que faz todos sorrir e dançando no ritmo da libertação. E se existe mesmo essa pessoa, é o Luffy. Depois de vários socos, o Luffy prepara uma de direita pra mandar esse corno pra longe. O Luffy que não cracudo, e Atlas diz que é hora de meter o pé. A Atlas manda a Bonnie usar a flutuação, que permite voar abaixo na ilha. Ela chama o velhote, mas ele manda ela ir na frente. Diz que ele também é especialista em medicina, e que se ele se mexer, vai morrer bem ali. Kizaru diz que ele vai morrer mesmo assim, prepara um ataque e dispara. Mas tinha um loirinho com a puberdade infinita que chutou o laser. O Frank diz que só pode ser mentira, já que era um raio laser. Exalando aura, ele diz que tanto faz, e diz que o amor é mais forte que a luz. O Kizaru diz que o Sanji é inimigo da física básica, e o Sanji manda o Frank proteger a Bonnie. E o velhote diz que ela precisa ir com o Kuma. Eles metem um pé, e o Luffy diz pro Sanji que isso foi incrível. O tio Pika diz que ele vai perder moral se não conseguir a cabeça dos dois. Aí o Sanji diz que é só escrever um pedido de desculpa. O capeta já saiu das pedras, e a Catarina Devon bate de frente com ele. Ela se pergunta que tipo de poder é esse, e diz que nunca viu um dos 5 anciões descer na superfície. Ela toca nele e diz que sua missão está cumprida. O corno pergunta o que eles estão fazendo ali. Ele diz que nunca pensou que criminosos do nível 6 seriam subordinados de alguém. Aí ela diz que o Tite é especial, e o Saturno diz que sua linhagem também é especial. Ele pergunta o que eles querem, e o Von Algo diz que querem um mundo. O Saturno tenta espetar eles, mas o Minato da Shopee teletransportou. A irmã do Sop diz que podiam ir mais longe, e que eles ainda estão na ilha. Aí o Von Algo diz que ainda está acostumando com o poder. Já vemos uma lama cebosa, e era o Caribou, que mandou eles esperarem. Diz que estava procurando muito tempo por ele. Diz que seu sonho é ser membro dos Mendigos, e pede pra ver o Banguelo pessoalmente. E o episódio acaba. E meu pivete, minha piveta, já comentei embaixo One Piece 1141. O YouTube recomenda esse episódio pro máximo de pessoas possível. Tô contando com você, hein? Já se inscreve no canal e ativa o sininho da notification pra ser notificado assim que o episódio da semana que vem sair.